Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Hoje, 29 de junho, a Igreja celebra a solenidade dos santos Pedro e Paulo, recordando seu martírio em Roma. Eles são considerados os pilares da Igreja. Pedro, a rocha escolhida pelo Senhor para edificar a Igreja. Paulo, o judeu convertido escolhido pelo Senhor para levar o Evangelho até os confins da terra. Hoje, juntamente com eles, renovamos a nossa fé em Cristo Jesus e, como eles, acolhemos o convite de sermos testemunhas do Senhor com todo o nosso ser. A propósito dessa solenidade desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, chama muita atenção essa pergunta que detém o tempo e a história. Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos se conformam em falar o que têm ouvido. Alguns dizem que tu és João, o Batista que havia ressuscitado. Outro que és Elias, que, como diz as Escrituras, foi arrebatado em um carro de fogo e havia regressado. Outros ainda que és um dos profetas. Porém, não é bem isso. E para Jesus, essas respostas são insuficientes. Por isso ele coloca a pergunta-chave, dirigida diretamente ao coração. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou ainda, e tu, quem dizes que eu sou? Quem sou eu para ti? Essa pergunta nos deixa atônitos. É claro que podes responder. És um mestre que ensina coisas interessantes, um sábio ou um instrutor que nos ensina a viver bem, uma personagem histórica fascinante. Porém, tudo isso é insuficiente, pois não te comprometes. Hoje, podes dizer com o coração: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que significa: Tu és meu Senhor, Tu és minha esperança, Tu és minha vida, Tu és em quem ponho minha confiança. Diga com todo o teu ser, pois uma resposta assim muda a tua vida e abre um horizonte de graças. Uma resposta assim te lança a uma vida plena, a vida eterna. Portanto, faça-te e atreva-te a responder à pergunta mais importante de tua vida: quem é Jesus para mim? Em segundo lugar, quero fixar-me em Pedro. Se chamava Simão, filho de Jonas, ou João, e Jesus muda seu nome para Pedro, pois sobre essa pedra edifica a sua igreja, isto é, a comunidade dos seguidores de Jesus, o povo de Deus, chamado a tornar real no mundo o amor de Deus. Em Pedro nos encontramos todos. Também tu te pareces com Pedro, sincero e entregue, porém também teimoso e duro para entender, que negas Jesus, mas depois confessa seu amor incondicional. Não é isso que acontece com cada um de nós?
Não tenhas medo de suas fraquezas. Em certo momento, Pedro diz a Jesus: Afasta-te de mim, porque sou um pecador. E Jesus lhe responde: Tu serás pescador de homens. E hoje, após a confissão de Pedro, Jesus lhe dirá uma bem-aventurança e dará uma missão muito especial. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro recebe a missão de ser a rocha firme, sobre a qual a comunidade dos seguidores de Jesus, a igreja, será fundada. Ele será o ponto de união entre todos os filhos de Deus. É uma missão enorme, não em termos de poder humano e autoridade, prestígio ou status, não, mas de amor e serviço. E, de fato, essa missão custará a própria vida de Pedro. Mas essa missão de amor e serviço é acompanhada de grande autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a mesma autoridade de Jesus, seu poder de anunciar e ensinar, de ser canal de sua graça, de sua cura e salvação. Uma autoridade da qual tu também, de certo modo e segundo teu estado de vida, participas. Porque tu também és enviado por Jesus. E Ele conta com a sua força, a sua presença, para levá-lo aos teus irmãos. Tu te sentes chamado a anunciar a boa nova, a ser testemunha de Jesus? Em terceiro lugar, agora quero fixar minha atenção em Paulo. Ele começou como um zeloso perseguidor de cristãos, mas seu coração buscava a verdade, e ele o encontrou face a face em Cristo ressuscitado. Ele deixou que seu coração fosse transformado completamente. Ele se tornou o maior apóstolo da história do cristianismo. Ele levou o evangelho além do judaísmo, aos gentios, até os confins do mundo de então, formando comunidades, encorajando-as e sustentando-as com a sua presença e suas cartas. Tudo isso é motivo de gratidão. Graças a Pedro, Paulo, aos papas, aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, graças a essa sucessão apostólica, recebemos todo o depósito da fé. Graças a eles podemos crer sem hesitar que a nossa fé é apostólica, como dizemos no credo, ou seja, é a mesma fé daqueles primeiros seguidores de Jesus. E se tu olhar mais adiante, encontrará nesta cadeia não somente bispos, mas homens e mulheres, santos, muitos deles anônimos, graças aos quais tu recebeste a fé. Eles fizeram crescer com o seu testemunho a grande família de Deus, a Igreja, até chegar a ti. Então hoje, agradeça a Deus por todas aquelas pessoas cuja fidelidade te permitiu dizer, creio, isto é, eu creio. Pense nos papas, nos bispos, nos padres, nas religiosas, mas também nas catequistas, nos avós, nos padrinhos, pais, amigos, e agradeça a Deus por todos eles. Que este Evangelho te leve a confessar Jesus como Messias e Senhor, e que, longe de buscar honra e glória, tu sigas Jesus no caminho da humildade, da dedicação, do serviço e do amor, como os apóstolos Pedro e Paulo. Senhor Jesus, tu és meu Senhor e meu tudo. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. Mesmo que seja difícil para mim aceitar que seguir-te signifique ir além de mim mesmo, ajude-me a abandonar meu egoísmo e meus interesses para servir como vós. Ensina-me a amar verdadeiramente, como tu, Jesus. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.